Prefeitos da região se preparam para o processo de transição de governo. Preço da gasolina pode cair. Caixa reduz juros para financiamento imobiliário. Estudantes já podem conferir gabaritos do Enem. Medida provisória altera regras do FIES. Quarta-feira, 9 de novembro de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do J mais ABC, seu jornal regional, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC e agora também pelo Facebook. Acompanhe em tempo real nossas notícias, participe do programa, envie sugestões de pauta, nós estaremos sempre conectados com vocês. Agora, vamos às notícias. Prefeitos da região se preparam para a transição de governo. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, o encontro entre o atual prefeito Luiz Marinho, do PT, e o prefeito eleito Orlando Moran, do PSDB, aconteceu na última terça-feira. Na ocasião, foi nomeada a equipe que vai comandar o processo nos meses de novembro e dezembro. Também participaram do encontro o atual vice-prefeito Frank Aguiar e o vice-prefeito eleito Marcelo Lima. O decreto que formaliza as equipes de transição será publicado nesta sexta-feira no jornal Notícias do Município. A primeira reunião das equipes está agendada para o próximo dia 17, às 2h30 da tarde. Na última terça-feira, Santo André também iniciou a transição de governo com uma reunião entre o atual prefeito Carlos Grana, PT, e o prefeito eleito Paulo Serra, PSDB. Durante o encontro, os gestores enfatizaram a transparência do processo e a realização de uma transição que favoreça a população da cidade. Se for aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a PEC 241, agora chamada de PEC 55, pelo Senado, vai ao plenário da Casa, onde passará por 2 turnos de votação. A proposta estipula um limite para o avanço das despesas primárias por 20 anos, com possibilidade de alteração do índice de correção a partir do 10º ano de vigência da medida. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou nesta quarta-feira, 9, o projeto que amplia o leque dos jogos de azar legalizados no país. A matéria, que segue agora para o plenário, faz parte da Agenda Brasil, pauta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico do país. O projeto define os tipos de jogos a serem explorados. Cassinos, bingo, jogo do bicho e apostas eletrônicas poderão ser legalizados. De acordo com o relator, o Brasil é um dos poucos países entre as maiores economias do mundo que ainda não conta com mecanismos legais de regulação dos jogos de azar. Como efeito negativo dessa visão arcaica, argumenta Bezerra Coelho, o Brasil sofre com a perda de atratividade para grandes investidores estrangeiros do setor de turismo. Para Bezerra Coelho ainda, a legalização dos jogos no Brasil pode ser um importante vetor na geração de tributos, emprego e também renda. E atenção, motoristas, porque o preço da gasolina pode cair. A redução da gasolina pode chegar a 5 centavos por litro nas bombas se a nova queda de preços, estipulada pela Petrobras, for repassada ao consumidor. A redução da empresa é a segunda no período de um mês. As distribuidoras tiveram queda de 10,4% no preço do diesel, enquanto a gasolina no atacado caiu 3,1%. Essa queda no preço é motivada pela política de preços da empresa, adotada há pouco menos de um mês. No dia 14 de outubro, as quedas foram de 2,7% para o diesel e de 3,2% para a gasolina. A baixa de preços e derivados até hoje chega a 12,1%. A empresa também diminuiu sua participação nas vendas ao mercado interno.
o que motivou o impacto sobre os níveis de utilização das refinarias e de estoques e sobre os fluxos de importação e exportação. A empresa ressaltou que as previsões podem ou não influenciar no preço final repassado ao consumidor. Se a redução dos preços nas refinarias for integralmente repassada, o diesel pode cair 6,6%, ou cerca de 20 centavos por litro nas bombas, enquanto a gasolina pode recuar 1,3%, ou 5 centavos por litro. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução nos juros e limite mínimo de financiamento imobiliário. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. As pessoas físicas e jurídicas que comprarem imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal vão pagar menos juros. O banco reduziu as taxas dos financiamentos imobiliários e diminuiu a cota mínima de financiamento dos imóveis comprados dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A partir de agora, todos os clientes pessoa física que financiarem imóveis novos ou usados enquadrados no sistema terão redução linear de 0,25 ponto percentual na taxa, independente do relacionamento com o banco, o que concentra 2/3 do crédito imobiliário no país. Caso o cliente compre imóveis novos ou na planta com construção financiada pela Caixa e escolham receber o salário pelo banco, a redução será maior, com juros iguais aos oferecidos aos servidores públicos. Para as pessoas físicas nessa situação, os juros passarão de 11,22% para 9,75% ao ano para imóveis do Sistema Financeiro da Habitação, de menor valor, e de 12,5% para 10,75% ao ano para imóveis do Sistema Financeiro Imobiliário de valor mais alto. Para os financiamentos imobiliários a empresas, a Caixa reduziu os juros em 1 ponto percentual para todas as faixas de relacionamento. As taxas vão cair 14% para 13% ao ano para micro e pequenas empresas e de 13,5% para 12,5% ao ano para médias e grandes empresas. Além da redução dos juros, a Caixa diminuiu de R$100 para R$80 mil o limite mínimo de financiamento no sistema para pessoas físicas. A medida vale tanto para imóveis novos e usados, independente do valor da unidade habitacional. Em nota, a Caixa informou que a redução dos juros é reflexo da diminuição da taxa Selic, anunciada recentemente pelo Banco Central. Nós temos informações aqui de 2 telespectadores ligados no J+, o Raí Nascimento e o Bruno Bernardes, informações que dão conta de trânsito fortíssimo devido a muita água, muita chuva, uma chuva intensa no município de São Bernardo do Campo. E os 2 locais de trânsito estão localizados, um no Jardim Petrone e o outro no Jardim Farina. E também um trânsito muito acirrado na Vila Pires, na Avenida Firestone. Ali é meio baixada mesmo, na Avenida Firestone. Bom, vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta quarta-feira em alta de 1,33%, cotado a R$ 3,21, após 4 quedas seguidas. O euro terminou com valorização de 0,74%, vendido a R$ 3,52. Já a Bovespa encerrou em baixa de 1,12%. A Prefeitura de São Bernardo do Campo lança nesta quarta-feira a Operação Guarda-Chuva, voltada à prevenção de desastres e perdas por conta de enchentes e deslizamentos no período chuvoso. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Boa noite, Ana Flávia, é com você daí. Boa noite, Darcio. Boa noite a todos que nos acompanham. Darcio, hoje a nossa entrada ela é um pouco diferente. Geralmente, quando nós falamos do trânsito, nós sempre estamos nas vias, né, mostrando os motoristas. Mas hoje nós estamos aqui dentro do carro, vivenciando na pele, né, o que os motoristas passam no trânsito. Como deu para perceber, nossos telespectadores também notaram, né, nesta quarta-feira que choveu e muito em toda a região, principalmente em São Bernardo e também Santo André. Nós estamos agora em São Bernardo do Campo, mais precisamente na Avenida Kennedy, né, conhecida aí pelos seus bares, enfim, muitas jovens
parque aqui da Juventude também localizado, Parque da Juventude não, desculpa, o Rafael Lazuri localizado aqui também. Como vocês podem ver, o trânsito está tranquilo, né? Existe um excesso de carros, mas assim, nada que corresponda a um tráfego, né? Que tenha uma extensão no trânsito, não. Enquanto nós estávamos percorrendo para chegar aqui na Avenida Kennedy, nós passamos pela Rua Gonçalo Fernandes e também pela Avenida Portugal. E um alerta aí para os motoristas. Em ambas vias, localizadas em Santo André, os semáforos estão desligados. Então, um alerta aí aos motoristas, prestem bastante atenção, principalmente nos cruzamentos. Na Avenida Kennedy também tem os semáforos também estão desligados. Portanto, um pouco mais de alerta também aos motoristas. No momento, São Bernardo do Campo registra 56 quilômetros de congestionamento. E as vias mais intensas aí são a Avenida Maria Serlei Demarque, ali próxima à Rota dos Restaurantes, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, o corredor ABD, que já liga ali ao acesso a Lions, e também a rodovia Anchieta, a Avenida do Tabuão e a Dr. Ruge Ramos, em São Bernardo do Campo. Já em Santo André, o quilômetro, né, de lentidão é 20 quilômetros de lentidão. As vias mais intensidade no trânsito são a Prefeito Justino Paixão, a Avenida Príncipe de Gales, a Rua do Oratório, a Avenida Itamaraty, Dom Pedro II, Lino Jardim e Portugal. Lembrando que a Avenida Portugal ela está com o semáforo desligado, estão apagados. Até o momento que nós passamos por ela, não havia nenhum agente de trânsito para orientar os motoristas. Por isso, então, precisa ficarem alertas aí justamente na parte dos cruzamentos. Um outro alerta, também uma outra dica, é os motoristas passarem um pouco mais devagar na Avenida Pereira Barreto, justamente por causa do excesso, né, a quantidade de chuvas que caiu ali, e ficaram algumas lâminas de água, algumas poças. Portanto, alguns carros passam um pouco acima da velocidade, um pouco mais rápido, e acaba então jogando a água no veículo do lado, que alguns acabam até perdendo o controle, e até mesmo quem passa também acaba vindo com tudo no vidro, e aí acaba atrapalhando também o motorista perde um pouquinho da visibilidade. Então vai mais uma dica, vai um pouquinho mais devagar, que aí, com tudo, com jeitinho, todos chegam bem em casa. É com você aí no estúdio, Dárcio. Obrigado pelas informações. E apesar de todo esse aguaceiro que está caindo, a quarta-feira amanheceu com tempo firme e sol na região. Durante a tarde, os termômetros chegaram aos 29 graus. Por conta das altas temperaturas, houve pancadas de chuva no final da tarde, conforme nós estamos constatando aqui. E veja como fica a temperatura para amanhã. Mínima de 19 e máxima de 27 graus em São Bernardo. Mínima de 20 e máxima de 29 graus na capital. No litoral, na cidade de Santos, mínima de 21 e máxima de 33 graus. No interior, nas proximidades de Americana, o tempo varia entre 22 de mínima e 33 graus de máxima. Atenção, estudantes! Gabaritos do Enem já podem ser acessados. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem teve a participação de mais de 5,8 milhões de estudantes no último fim de semana. A divulgação do gabarito neste período foi estipulada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os gabaritos das diferentes provas poderão ser conferidos na internet na página do INEP. Resultados individuais serão liberados apenas dia 19 de janeiro, quando todos os participantes, inclusive aqueles que tiveram as provas adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro, saberão suas notas em cada uma das provas do Enem. É importante ressaltar que o gabarito não possibilita que os candidatos saibam a nota exata que tiraram, já que o Enem usa a metodologia da teoria de resposta ao item, que não coloca um valor fixo para cada questão. Os pontos variam de acordo com o número de participantes que acertaram a questão. Ou seja, se muitos acertaram, o valor é menor. Se poucos acertaram, o valor da questão aumenta. As notas da prova podem ser usadas para pleitear vagas no ensino superior público pelo SISU, para pedir bolsas no ensino superior privado pelo ProUni e para participar do FIES. Além disso, os candidatos com mais de 18 anos podem usar o Enem para receber a certificação do ensino médio. Essa e outras notícias podem ser acessadas no portal www.tvmaisabc, tudo junto, mais por extenso.com.br. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera regras do financiamento ao estudante do ensino superior, conhecido como FIES.
A medida provisória 741/16 transfere às instituições privadas de ensino superior a responsabilidade pelo pagamento aos bancos dos encargos decorrentes da concessão do FIES. De acordo com a medida provisória, a remuneração será de 2% sobre o valor dos encargos educacionais liberados. Antes da medida, o pagamento dos encargos era bancado pela União. A lei que criou o FIES estabelece a remuneração de 2% aos bancos sobre o valor dos encargos educacionais liberados. Para o governo, a instituição de um modelo de financiamento estudantil com maior participação das instituições de ensino beneficiadas no custeio do programa vai fortalecer o fundo. O número de estudantes que solicitaram a renovação do contrato com o FIES passou de 1.100.000 na manhã da última terça-feira. O prazo para fazer aditamento neste segundo semestre vai até o dia 15 de dezembro. Até lá, cerca de 1.500.000 contratos vão ser renovados, envolvendo um investimento na ordem de R$ 8.600 bilhões. Para o ano de 2017, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária, contemplando recursos da ordem de R$ 21 bilhões para o FIES, o que vai garantir a continuidade dos financiamentos e a manutenção dos contratos com os agentes financeiros do fundo. E a medida provisória precisa ser votada pelo Senado até o próximo dia 11, sob pena de perder a eficácia e ser arquivada. A seguir, Paranapiacaba é opção de passeio no feriado da Proclamação da República. E no próximo bloco também o comentarista Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. E o J Mais volta daqui a pouco, nem pensar em mudar de canal, hein? E para falar um pouco sobre o desafio de encontrar o primeiro emprego e se colocar no mercado de trabalho, que fica cada dia mais competitivo, eu recebo na bancada do J Mais ABC o José Carlos Lúcio Júnior, que é diretor executivo da Abre Estágios. Muito boa noite, José Carlos. José Carlos, fala um pouco do histórico e da abrangência da agência. Primeiramente, boa noite. Boa noite, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e boa noite a todos os telespectadores. A Abre é uma agência nacional com 15 anos de mercado, né? Hoje nós temos 36 unidades espalhadas por todo o país, né? Atendendo cerca de 200 municípios aí em todo o Brasil. Tá? Nossa unidade é aqui do Grande ABC, atendendo as 7 cidades. Aqui em Santo André, na Avenida Perimetral, fazendo o encaminhamento dos estudantes da região para todo o mercado de trabalho, né, integração com as instituições de ensino, as empresas e os estudantes da região, aí colocando eles... Esse elo de ligação é importante, né? Muito importante. Escola, empresa. E nesse momento de crise, José Carlos, é interessante para as empresas na contratação de estagiários, principalmente. Sem dúvida. A empresa ela tem o estágio como um benefício, né? O estagiário ele passa a ser um direito que a empresa tem de contar com esses jovens estudantes que estão aprendendo em sala de aula e acabam colocando em prática dentro das empresas. A TV Mais é um exemplo. Nós temos grandes instituições de ensino formando comunicadores aqui na região e esses estudantes passam a colocar em prática dentro da TV Mais. Isso é muito rico para o seu currículo. Com certeza. E você tem números assim de quantos permanecem nessas empresas onde eles começam e aqueles que, conforme eu falo sempre no Show Mais, se catapultam, né, para outras emissoras, não só da capital, como de outros estados. Isso é muito importante para a vida profissional da pessoa. Sem dúvida. Não só é importante que a empresa efetive esse jovem, nós temos um dado que chega a 40% de efetivação desses estagiários. É um percentual alto, né? Alto, mas isso não é ruim. Muitos podem achar baixo. Não é ruim porque esse jovem, a partir do momento que ele passa na TV Mais, por exemplo, ele pode usar de trampolim para uma nova experiência. Vagando a posição dele. Exatamente. E outro jovem tem essa oportunidade e ele acaba usando essa experiência adquirida nessa empresa para outra empresa e daqui 2, 3 anos ele está pronto para o mercado de trabalho, se tornando aí um profissional de extremamente qualidade, né? E a grande realidade, ele tem que procurar uma empresa tracker, né? Aquela que já passou pelaquela trilha várias vezes. Para que você vai ficar batendo cabeça? Não é? Se existem
pessoal altamente especializado para fazê-lo, né? O programa de estágio, ele é muito bonito. Muitas empresas acabam não usando da maneira correta. Eles acabam usando apenas como redução de custo, que é uma vantagem. Claro que a empresa visa também redução de custo, porque o estagiário é mais barato. Ele acaba fazendo mais e ele é mais barato, né? Mas também ele tem que ser encarado como uma fase de aprendizagem. A empresa tem que pensar que ela está ali ensinando aquele jovem está se qualificando para o mercado de trabalho. Isso vai ser favorável para todos. E não existe classificação por faixa etária, né? Não, nem de idade, nem profissional, né? Na realidade, você tem uma idade mínima, que é 16 anos. Então, o jovem do ensino médio, a partir dos 16 anos, ele pode entrar no mercado de estágio, né? E até os 100 anos ele consegue estagiar. A Google contratou hoje em dia vai ter que ser assim mesmo, até os 100 anos para poder se aposentar. Nós compartilhamos uma matéria recentemente, onde cresce o número de estagiários quarentões, que eles estão voltando à universidade, eles acabam sendo aproveitados pelas empresas aí como estágio. Sim, muitos aposentados estão voltando ao mercado de trabalho. As duas pontas, né? É interessante isso. Isso é rico para todos. Exatamente. Bom. E mais interessante quando eles se cruzam, né? O aposentado experiente com o estagiário. Com certeza. É fantástico. Você tem relatos aí muito interessantes aí. Muito bom. Obrigado, Zé Carlos, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Foi um prazer. José Carlos Lúcio Júnior, diretor executivo da Abre Grande ABC. O Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, teve a adesão de 116 empresas e assegurou o emprego de 63.345 trabalhadores. No total, foram pagos mais de 169 milhões em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador nos 188 pedidos de adesões levados ao comitê do programa. Destes, 154 foram aprovadas e 34 ainda estão em processo de análise. Ao aderir ao programa, a empresa pede que a jornada de trabalho de seus funcionários seja reduzida em até 30%. A complementação de 50% da perda salarial fica por conta do governo, pago com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O valor é limitado a 65% do maior benefício do seguro-desemprego. O prazo para as empresas participarem varia de 6 a 12 meses. Você já sabe o que fazer no feriado prolongado? Não? Está na dúvida? Então confira uma opção de passeio que separamos especialmente para você. O feriado da Proclamação da República está chegando e a Vila Paranapiacaba é uma opção interessante para quem vai permanecer na região. Localizada a cerca de 30 quilômetros do centro de Santo André, a vila ferroviária, construída por uma companhia inglesa no fim do século XIX e considerada patrimônio histórico nacional, oferece diversas atividades relacionadas ao turismo cultural e ambiental. Uma das atrações é o Caminho do Sal, recomendado para o público fã de atividades relacionadas ao ecoturismo. No total, o roteiro tem uma extensão de 53,5 quilômetros, entre São Bernardo, a Vila de Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. Entre as diversas atividades, destaca-se o circuito museológico na parte baixa e o museu funicular, que resgata a história da vila e da ferrovia. Paranapiacaba é a opção ideal para um passeio cultural pertinho de você. Vamos agora ao nosso giro esportivo com Marcos Bonechini. Ô, Marcão, essa puxada valeu, hein? Pô, essa foi forte, hein? Na sua voz ainda, hein? Que é isso. Não, mas você merece, pô. Essa eu preciso guardar aí. Pô. E vem sempre trazendo as informações fresquíssimas do esporte. É isso aí, as coisas rolando, principalmente no futebol. Nessa semana de seleção brasileira, né? Data FIFA de eliminatórias. O Brasil joga amanhã, né? Joga no Mineirão, como a gente falou ontem, contra a seleção da Argentina. Aliás, está cercado, inclusive, de homenagens ao grande Carlos Alberto, né? O eterno capita. Amanhã, o Dani Alves, nosso lateral direito, vai usar a camisa 4 em homenagem ao
ao grande Carlos Alberto Torres. E o time todo vai usar uma tarja no E braço. todas essas homenagens são muito importantes, né? Muito. Eu acho que é o reconhecimento. Ele que já teve grandes homenagens em vida, mas eu acho que é um momento válido porque realmente representou uma geração do futebol brasileiro maravilhosa, né? É verdade. O Tri Mundial em 70, aquela seleção jogava por música, né? Nossa Senhora, que espetáculo, não? E falando um pouquinho aí, trazendo já para os times de São Paulo, né? O São Paulo, o mercado está agitado aí, alguns clubes já contratando, enfim, Palmeiras correndo atrás, Corinthians. E o São Paulo hoje anunciou o atacante Wellington Ney, estava na Ucrânia e vem por empréstimo para o São Paulo por 1 ano. É o primeiro grande reforço do São Paulo que teve um ano desastroso, né? E o torcedor está cobrando bons nomes, bons jogadores. Parece que a diretoria acertou, pelo menos nesse primeiro aí. E existe a possibilidade de um outro jogador que está em negociação aí, eu vou falar no Esporte Mais, é um outro jogador que participou de Copa do Mundo e também está na Ucrânia, pode vir para o São Paulo, hein? Então, tudo isso e muito mais no Esporte Mais. Exato. Hoje a gente, inclusive, recebe a Laís Helena, que é supervisora do basquete Santo André, com grande história no basquete brasileiro aí. A gente vai bater um papo sobre o título do Santo André aí, feminino no basquete, aí, título paulista. Beleza, então até às 8 em ponto, Marcos. Até às 8. Beleza. E antes da nossa nota final, no próximo dia 20 acontece a segunda edição do Mais a Pai. Gente, será tudo ao vivo, olha só o tempo de duração, da 1 da tarde às 8 da noite, pela TV Mais ABC, canal 27 da NET. Da NET ABC, claro. E também pelo Facebook. Você vai participar, acompanhar o programa. Os telespectadores poderão fazer doações por meio do telefone 49... Já vou até passar já. 4993-5555. Facinho. 4993-5555. Muitos convidados, muitas entrevistas, muitos cantores. A verba arrecadada será revertida para a Pai de Santo André. Adote esta causa. Nós contamos com você. Não se esqueça que agora você também pode acompanhar nossa programação ao vivo pelo Facebook. Sempre é bom a gente reforçar. Veja estas e outras notícias em nosso portal www.tvmaisabc.com.br. O J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 horas em ponto. Até lá, um bom descanso. Tchau.